E aí, gente, vamos refletir juntos. Senta que lá vem história. Quando eu era criança tinha, né, um programa Rá-Tim-Bum, não Castelo, Rá-Tim-Bum, e aí tinha uma vinhetinha assim de um quadro que era Senta que lá vem história. Era bem legal, né? Faz falta uma TV da vida aí, hoje em dia. Mas a referência é só pra criança nos 90, né? A gente tá vendo aí, né? Isso é um surto, é um coletivo, não sei nem que palavra usar. Uma onda aí que veio, né, de bebê reborn, de atendimento para bebê reborn, de enxoval para bebê reborn, tudo, absolutamente tudo para bebê reborn. A gente sabe, óbvio, que a maioria dessa situação toda, dessa pancada mental toda é, claro, em busca, né, de views, de seguidores, né, de promoção. Mas apesar de a gente saber que muito é ficção, né, intencional, que tudo é criado, proposital, para que atraia, né, a atenção dos demais para aquele perfil, para aquele influencer, para aquela pessoa ali, a gente sabe sim que existe uma gigantesca, né, necessidade de atenção na sociedade que a gente está, né, inserido. Ou melhor, na geração que a gente está inserido nessa época, nessa era, a era dos bebês reborns. Então, isso é pauta para muito vídeo, isso ajuda a criar muito conteúdo, é uma ideia muito ampla, assim, que dá para criar muito conteúdo. Tanto é que a gente vê vários perfis falando sobre a questão dos bebês reborns, né? Levando humor através dessa questão, que é uma questão bem gritante do quanto, né, o ser humano tá ficando com as placas coladinhas, né? E a gente talvez tenha pensado muito tempo, ouvido por muito tempo assim, a humanidade está vazia, o ser humano está vazio. Eu acredito que a gente já passou disso, né? Já está mais do que para lá da linha de emergência, da luz vermelha acesa. Nós estamos numa sociedade que as pessoas estão cheias, né? Estão cheias. Eu acredito que há um tempo atrás estávamos numa sociedade que as pessoas estavam vazias e hoje a gente está numa sociedade que tá cheia de tudo. Tá cheia de ambição, tá cheia de também carência, que é um vazio, mas, né, nesse caso vamos falar aqui cheios, tá? Os seres humanos estão cheios de carência, cheios de insegurança, cheios de pressa e cheios de competição doida, maluca, né? Necessidade de mostrar que está em destaque sempre, que tem uma vida excelente. A historinha aquela, né, da grama do vizinho é mais verde. Aí já juntando aqui, linkando bebê reborn com a rede social, com aparência de vida de rede social, né? Os seres humanos estão cheios de necessidade de se autovalidarem perante os outros. Não podem só simplesmente ficar de boa ali. Não, eu trabalho em tal lugar, esse é meu trampo. Eu vivo uma vida de gente normal que não forma família com bebê reborn. Eu vivo uma vida de gente normal, trabalho, estudo, tô tocando minha faculdade, ou eu já sou formado, eu cuido dos meus filhos, uma vida de gente normal, gente. Não, é o tempo inteiro, tipo assim, se tu chega, tu vê isso muito no mundo corporativo. Se tu chegou ali na empresa recentemente, infelizmente acontece muito de que a competitividade dos mais antigos ser gritante ao ponto de muitas vezes te anularem, te escantearem, passarem um rasteirão em ti e não te darem a oportunidade de se desenvolver. Como que vai se desenvolver? Em primeiro lugar, os colegas mais antigos, as lideranças mais antigas passarem, né, as tarefas, ensinarem, darem um tempo ali de curva de aprendizado para a pessoa que chegou, para o novato, né? E inserirem ela de forma social ali dentro daquele ambiente corporativo. Não tô falando de sair para fazer churrasco junto, tô falando de inserirem ele, aquele ser humano que chegou ali na empresa, corporativamente falando, né? Ou seja, ensinando as tarefas, né? Passando tarefas. E os colegas, então, acolhendo esse novo integrante ali da equipe, não querendo, então, derrubá-lo, né? Anulá-lo, cancelá-lo, afastá-lo, né? Até do convívio dos demais colegas antigos, afastá-lo, né? De uma oportunidade de mostrar trabalho, seu trabalho, desempenhar a sua função de forma profissional e ética. E dessa forma, essa pessoa muitas vezes chega numa equipe, numa empresa, e ela fica ali, né? Fica ali.
igual a samambaia da parede. Porque as pessoas não abrem portas, as pessoas não inserem, as pessoas não oportunizam que essa pessoa se integre e se desenvolva profissionalmente. Isso demonstra, isso é só um pedacinhozinho assim do iceberg, que demonstra o quanto a sociedade está cheia de necessidade de estar sempre à frente de tudo, de todos. É que nem aquela situação, né? Tu pode ver assim, ó, muitas pessoas têm uma parada assim, ó, que se elas não estiverem o tempo inteiro se autovalidando perante os outros, elas não estão contentes, seguras de si, felizes, satisfeitas, plenas. Então, falar, eu fui ali, sei lá, fui no cinema. Eu já fui ali. Daí essa pessoa, ela já foi ali naquele cinema, naquele shopping, todos os outros shoppings da região. Ela já fez tudo, absolutamente tudo, 3 vezes mais do que tu fez. Às vezes tu só tá contando, né, uma experiência tua, corriqueira, boba, sem muita importância, até pra te poder, né, criar um elo, né, de comunicação, um elo social ali no grupo, na rodinha de amigos, de conhecidos ou desconhecidos, enfim. Praticando ali, né, a sociabilidade. E essa pessoa tá ali sempre, ela sabe tudo, ela tem tudo, ela já passou por... Cara, ela já fez tanta coisa que eu nem sei, sabe, quem é o Superman perto dela, né? Então, a gente vê essa necessidade de eu estou aqui, eu sou melhor que tu, eu fiz mais coisas do que tu, eu sou excelente, olhem pra mim, por favor, todos os holofotes apontados pra mim, todas as setas, estou aqui. Isso é necessidade de demonstrar que está ali, não porque eu gostaria de mais oportunidades profissionais aparecessem pra mim, acadêmicas, eu gostaria de expandir o meu círculo social, não. É porque essa pessoa, ela tá tão cheia de insegurança, de baixa autoestima, de perguntas, de angústia, de perguntas sem noção, muitas vezes na mente dela, ali poluindo a mente dela, que ela precisa o tempo inteiro, tipo assim, ó, puxar a pessoa que tá ali tentando falar muitas vezes, ou aquele amigo novo que chegou na rodinha ali, puxar ela pelo braço, sai que a vez é minha. Então essa pessoa tá sempre, né, na vez, sempre é a vez dela. Sempre é a vez dela falar, sempre é a vez dela de demonstrar trabalho, sempre é a vez dela de entregar o trabalho, sempre é uma competitividade, né, nível de que vigarista. É sempre assim, ó, eu. Coiote, papalégua, sabe? Essas histórias assim. Eu falo isso, né, porque já observei isso, né, principalmente numa empresa específica que eu passei, e o quanto tem essa necessidade, gente, de ser sempre além, assim, ó, de eu não posso deixar a estrela do meu colega, não tô falando amigo do meu colega, brilhar, porque senão vai ofuscar a minha. Nós não estamos lá para brilhar, nós não estamos dentro de uma empresa para brilhar. Lá não é São Paulo Fashion Week, lá não é fábrica de glitter. Nós estamos lá para desenvolver algo profissional, entregar no prazo, sermos profissionais éticos, respeitosos e de bom desempenho. Mas quando a gente pensava que é só entrar numa empresa e trabalhar e aprender a função de trabalhar, tu te enganas muito. Tu tem que chegar lá, né, vencer todos os leões que surgem no meio do teu caminho, né, tudo que tu possa imaginar de dificuldades que as pessoas que são, assim como eu falei aqui no vídeo todo, né, inseguras, né, necessárias de validação o tempo inteiro, né, essas pessoas colocam empecilhos, elas ficam colocando pedras de tropeço o tempo inteiro no caminho do novato, para que o novato não tenha oportunidade de ser notado. Essas pessoas abafam muitos talentos, essas pessoas desmotivam muitos bons profissionais, ao invés de exercerem, né, o conceito de sinergia, coleguismo e bem comum, né, bem coletivo. Então, assim, isso a gente pensava que era só, um tempo atrás a gente pensava que era só chegar numa empresa e ser profissional. Não, hoje tu tem que chegar numa empresa, né, driblar todas os leões, o zoológico inteiro, né, os leões, as antas, as cobras, e aí tentar no meio desse inteirinho, no meio desse furacão aí, desenvolver a tua parte profissional. Sim, é assim, é bem competitivo. Tu não sabia que era competitivo, sempre soube, né? Mas a questão é que competitividade saudável é algo, né? E carência, egoísmo, né? Ambição, inveja é outra bem diferente, né? Então, estamos aí, não é à toa que estamos aí vendo tantas pessoas querendo formar família, casando com boneco, né? De pano, de plástico, de silicone, tendo filhos de silicone, né? À toa que a gente tá vendo tanta gente se jogando para esse escape, para essa situação do fictício, pessoas que são flowers, pessoas que não se identificam mais como seres humanos,
pessoas que se identificam com tantas coisas que tu não sabe mais nem definir, porque não sabem somente serem pessoas. E, infelizmente, é uma era que estamos aí cheios de coisas na nossa mente, na nossa volta, nas nossas emoções, coisas desnecessárias que nos tornam, muitas vezes, pessoas... A gente tá tão cheio que daí volta lá pro comecinho da conversa, que a gente se torna vazio. Vazio de bons princípios, vazio de beleza interior, vazio de boas conversas, vazios de sorrisos verdadeiros e relações verdadeiras, vazios de cooperatividade, vazios de respeito, vazios de ética, vazios de pessoas totalmente sem noção. Zero noção. Zero noção. Como se fosse necessário eu apagar o brilho do outro, seja colega, seja vizinho, seja amigo, para que então pudesse brilhar única e exclusivamente, né? E tá tudo trocado. Tá tudo trocado, e essa história de ficar, né, na volta de uma boneca de silicone realista já não é algo tão espantoso, porque é só consequência de uma sociedade totalmente caída e que se torna cada vez mais irrelevante diante dos outros, né? Pessoas que sabem tudo, que estiverem em todos os lugares possíveis e que têm resposta para tudo, até quando elas não são questionadas, elas têm resposta. Então, se a gente fosse só normal, sabe? Se a gente só vivesse uma vida normal, né? Às vezes abraçar o minimalismo é bom, a gente não precisa fazer grandes feitos, né? Querer competir com Albert Einstein, a gente não precisa. Só ser normal, ser objetivo, vida normal. Não preciso demonstrar e ostentar o tempo inteiro, né? Tem coisas que dizem respeito da porta da casa da gente pra dentro. É tão estranho, as pessoas têm que estar o tempo inteiro demonstrando, ostentando, mostrando que elas têm, elas compraram, elas pagaram, foi tanto. E, na verdade, muita gente não tá nem aí pra isso, né? Os luxos que a gente se dá, o meu mimimei é comigo, né? Eu sei dos meus mimimeis, né? Da nossa casa, a gente tem. Mas nem por isso eu vou ficar falando o tempo inteiro, né? Que eu fui em tal lugar, que eu paguei tanto em tal situação, em tal coisa, e que eu quero fazer tal rolê lá, que vai custar tanto. Na verdade, ninguém tá nem aí, né, gente? A gente quer mais é saber se vai dar em alguma coisa aí. Essa CPI das bets também, que é outro caso bem caótico, esse negócio das bets, né? A gente quer mais é saber se vai conseguir ficar de boa, né? Com o nosso shape até o verão. A gente não tá muito... nem aí, na verdade. Muita gente tá nem aí, né? Pra quanto tu pagou naquele rolê, naquele jeans, naquele tênis. Isso é irrelevante, né? Mas a gente sabe que a gente tá vivendo aí o reflexo de uma sociedade tão cheia de nada, né?